Fala fera, olha a gente aqui no quarto vídeo da nossa maratona e como é que você tá aí? Do lado de cá eu tô super entusiasmado, principalmente porque hoje é um vídeo que normalmente é de um conteúdo pedreira para os estudantes. Muita gente sente dificuldade e eu tenho uma forma mágica de resolver problemas sobre esse assunto. Que assunto? Movimento circular e uniforme. O movimento circular uniforme é um movimento onde a aceleração do corpo é centrípeta, ou seja, muda exclusivamente a direção do movimento. Isso mesmo, ela é perpendicular à velocidade e faz com que o móvel descreva uma trajetória curvilínea, mas não muda o módulo da velocidade. O valor dessa aceleração é dado pela expressão v ao quadrado sobre r, onde v é o módulo da velocidade e r é o raio da trajetória. Essa aceleração ela é radial, está na linha do raio, e ela é convergente, ou seja, ela aponta para o centro da trajetória. Quando o movimento é circular e uniforme, a velocidade angular, ou seja, a taxa com que eu percorro os ângulos, é constante no tempo. E eu posso relacionar essa velocidade com período, que é o tempo para completar cada volta, com frequência, que é o número de voltas dadas por intervalo de tempo, com a própria velocidade linear ou com o ângulo descrito. E aí a gente fica com uma expressão que eu carinhosamente chamo de canivete de MacGyver. Ômega, que é a velocidade angular, é igual à variação do ângulo, o deslocamento angular, que é o ΔΦ, dividido pelo intervalo de tempo. Mas também é igual a 2π sobre t. 2π que corresponde ao ângulo de uma volta e t que corresponde ao tempo para completar uma volta. Como frequência é o inverso do período, eu posso escrever também que isso é igual a 2π vezes f. E por fim, toda grandeza angular tem a sua correspondente linear. E você pode fazer então que a velocidade angular é igual à velocidade linear v dividido pelo raio da trajetória. Perceba que você tem aí 4 igualdades nessa expressão, porque isso na verdade corresponde a um sistema em que você pode extrair até 10 equações diferentes. E essas equações você não precisa decorar separadamente. Por quê? Porque se você lembra dessa expressão, você faz feito num canivete. Você tira apenas aquilo que você precisa. Então, veja que não há repetição. Só aparece ômega na parte 1, ΔΦ, ΔT só aparece na 2, período na 3, frequência na 4, velocidade linear e raio na 5. Então, se o problema pede para você relacionar período com raio, você vai pegar 3 e igualar com 5 e acabou a questão. É simples assim. É só usar o canivete de MacGyver e saber a aceleração centrípeta e acabou seu problema com o movimento circular uniforme. É incrível como fica mais fácil. Não está acreditando? Pois segura na cadeira aí, porque a gente agora vai fazer um monte de questões assim, ó. Já bota o dedo no like que esse vídeo, ó, merece. Vem comigo. Você vai aprender física, eu garanto. A furadeira cirúrgica é um equipamento de larga utilização em procedimentos cirúrgicos, nas mais diversas especialidades da medicina. Considere uma dessas furadeiras cuja broca, de 0,5 milímetros de diâmetro, gire com frequência de 3.000 RPM e que π seja 3. A velocidade escalar de um ponto periférico dessa broca é em metros por segundo. Lendo a questão e separando os dados, ele diz que o diâmetro, que é 2 Rs, vale 0,5 milímetros. Diz que a frequência vale 3.000 RPM e diz que π você pode considerar 3. E aí ele pergunta qual a velocidade de um ponto da periferia do disco. Atenção e cuidado agora, em metros por segundo. Se é em metros por segundo, eu não posso usar a frequência em RPMs, tenho que passar para Hertz.
e aí é só dividir por 60. Se é metros por segundo, eu não posso usar diâmetro em milímetros, eu tenho que passar para metros. Lembrando que milímetro é a milésima parte do metro, eu posso multiplicar isso aqui por 10 elevado a menos 3. Lembrando do canivete de MacGyver, velocidade angular é dado por deslocamento angular sobre intervalo de tempo, mas também pode ser dada por 2π, quando o deslocamento é igual a uma volta completa, aí o ΔT fica igual ao período. Dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência, e toda grandeza escalar linear pode ser obtida pela grandeza escalar linear dividida pelo raio. Como ele quer velocidade, está aqui no quinto termo, ele nos deu raio e frequência, então eu vou igualar essa parte aqui, ó. Pegando esse R que está dividindo e passando, multiplicando para o outro membro, eu fico que o valor de V vai ser igual. Esse 2πf fica aqui multiplicado por R. Como produto a ordem não faz diferença na hora de calcular, eu vou colocar esse R multiplicando aqui o 2. Aí eu fico com 2Rs, que multiplica π, que multiplica F. Substituindo, 2Rs é o diâmetro. Eu já sei que é 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, eu boto aqui 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui está em metros. Vezes π, que ele disse que podia considerar igual a 3, vezes a frequência, que passando para RPMs para Hertz, eu vou dividir 3.000 por 60. Isso dá 50 Hz. Ora, trazendo para cá, olha só. Eu tenho 0,5 vezes 3 dá 1,5. 1,5 vezes 50 dá 75. Então, eu tenho que V é igual a 75, que multiplica 10 elevado a menos 3. Como não está em notação padrão, eu vou correr a vírgula para que esse coeficiente aqui fique entre 1 e 10. Então, a vírgula vai se deslocar da direita para a esquerda, diminuindo uma casa. Se eu diminuo uma casa no coeficiente, eu aumento uma no expoente. E por isso, a velocidade de um ponto da periferia vai ser igual a 7,5, que multiplica 10 elevado a menos 2 metros por segundo. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquila quando a gente sabe o que fazer. E para saber o que fazer, você está no lugar certo. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. O hidrogênio é o mais abundante dos elementos químicos, presente em aproximadamente 75% da massa elementar do universo. Apresenta-se geralmente na forma molecular, constituída por 2 átomos de hidrogênio para formar o gás diatômico H2. Admitindo-se que o elétron gira em torno do núcleo de um átomo de hidrogênio com frequência 7 vezes 10 a 15 Hz e que a velocidade tangencial é de 2 vezes 10 a sexta metros por segundo e que π é igual a 3, o raio do átomo de hidrogênio estimado em milímetros é da ordem de... Ele deu frequência, velocidade, o valor de π arredondado e pediu raio. Como o movimento é circular, a gente pode usar o canivete de MacGyver. Ômega, que é a velocidade angular, é dada pela razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo. Quando o deslocamento angular é de uma volta, ou seja, 2π em radiano, o tempo é o tempo para completar uma volta, que a gente chama de período no movimento circular uniforme. O inverso do período é a frequência, então a gente pode reescrever isso aqui como 2π vezes f. E toda grandeza angular, escalar angular, é correspondente a uma grandeza escalar linear dividida pelo raio da trajetória.
Então, para encontrar a velocidade angular, eu pego a correspondente grandeza linear, velocidade, e divido pelo raio. Com os dados apresentados, eu quero R, olha o R aqui, eu tenho V e tenho F. Então, eu vou escolher essa parte final aqui do canivete de MacGyver para resolver o meu problema. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então eu tenho que 2π vezes F vezes R é igual a V. Como que eu quero é R, o valor de R eu vou encontrar dividindo V por 2πf. Pronto. Já sei qual é a expressão que vai resolver a questão. Agora é só substituir a velocidade que foi dada, o valor de π que foi dado e a frequência que foi dada. Simples assim. Então, colocando aqui uma linha só para ficar separado bonitinho. O valor de R vai ser igual à velocidade 2 que multiplica 10 elevado à sexta sobre 2 vezes π, que eu vou substituir por 3, vezes a frequência, que é 7 vezes 10 elevado a 15. Eu posso simplificar 2 que está multiplicando aqui no numerador com 2 que está multiplicando aqui no denominador. Em cima vai restar 1. Então, eu tenho em cima 1 que multiplica 10 elevado a sexta sobre 3 vezes 7, 21. Esse expoente aqui, 15, como eu tenho a divisão de potências em mesma base, eu posso repetir a base e mandar esse expoente aqui para cima trocando o sinal. Então, ele vem para cá menos 15. E eu fico aqui então com 6 menos 15. R vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9. Atenção e cuidado agora, sobre 21. Isso está em metros. Como a questão pede em milímetros, eu já vou aproveitar para transformar aqui, lembrando que o milímetro é a milésima parte do metro. Então, para transformar de metros para milímetros, basta multiplicar por 1000. E aí, atenção agora, fera. Quando eu faço 1 vezes 1000 é 1000. 1000 dividido por 21, eu posso considerar que é muito próximo de 1000 dividido por 20, que dá 50. Então, eu teria R sendo aproximadamente 50, que multiplica 10 elevado a menos 9. Isso já em milímetros. Como ainda não está em notação padrão e eu preciso da ordem de grandeza, eu vou transformar esse coeficiente num valor que esteja entre 1 e 10. Basta correr a vírgula da direita para a esquerda uma casa e aí eu aumento 1 aqui no expoente. E eu fico finalmente com o valor de R, que é aproximadamente 5, que multiplica 10 elevado a menos 8 milímetros. Para determinarmos a ordem de grandeza, a gente vai aqui olhar para o coeficiente e a gente precisa comparar com o ponto médio entre 1 e 10. E aqui a gente tem um problema, porque quando a gente compara com a média geométrica, a gente usa 3,16. Quando a gente usa a média aritmética, a gente usa 5,5. E aqui o valor de 5 é maior que 3,16. Então a ordem de grandeza é 1 a mais no expoente. Mas esse mesmo 5 é menor que 5,5. E aí, se for comparar usando a média aritmética, eu vou repetir o expoente. E agora, qual dos dois a gente usa? Na verdade, os dois são considerados corretos. E por conta disso, eu deveria ter duas respostas possíveis. Se é maior do que o que a gente está comparando, a gente aumenta o expoente em 1. Então, a ordem de grandeza seria 10 elevado a menos 7 milímetros. Se é menor que a média aritmética, a gente
preserva o expoente, a gente não muda o expoente, então eu teria 10 elevado a menos 8 milímetros. As duas poderiam ser consideradas corretas. E aí o que acontece? Normalmente, quando o autor coloca valores dentro desse intervalo, ele não coloca as duas alternativas. Mas, infelizmente, nessa questão, eu tenho as duas alternativas. E aí, o autor usou como critério para definir o gabarito a média geométrica, só que em nenhum lugar do texto isso está exposto. Então, isso é um grande problema e o gabarito oficial está dando como resposta 10 elevado a menos 7. E com isso o gabarito seria a letra B. Mas como esse valor pode ser comparado à média geométrica e à média aritmética, a letra C, que é 10 elevado a menos 8, também deveria ser válida como resposta, já que o critério não ficou claro dentro do próprio item. Tranquilo? Não é legal, por isso que normalmente a gente evita que o valor do coeficiente fique entre 3,16 e 5,5. Maior que 5,5 é sempre para cima, menor que 3,16 é sempre para baixo. Entre 3,16 e 5,5 sempre dá esse problema e nesse caso, infelizmente, o autor botou as duas alternativas e aí você tinha que saber que o critério que a faculdade adota é a média geométrica e por isso a alternativa correta é a letra B. B de boazinha, só que não, né, fera? Olha só, uma questão em que você tem que relacionar os dados apresentados na forma de tabela com informações que foram apresentadas no texto. Isso é a cara da habilidade 17 do Enem. Quando você dá uma olhada, a primeira informação que ele diz para a gente é o raio da curvatura R, que vale π metros. E ele diz também que o móvel partiu do repouso, velocidade inicial igual a 0. Isso para um instante inicial t0, que ele diz que é o 0 segundo. Aí ele pede quanto é a aceleração. Presta atenção que nas unidades da resposta eu tanto tenho em metros por segundo ao quadrado, como eu tenho em voltas por segundo ao quadrado. Perceba que ele está utilizando voltas como uma unidade linear. Então a gente entende a volta como o tamanho da volta. E ele te dá uma tabela que é exatamente relacionando tempo e número de voltas. Ora, se número de voltas está valendo como comprimento e eu estou relacionando comprimento e tempo, onde existe a aceleração e essa aceleração é constante, a gente vai usar uma equaçãozinha simples do movimento retilíneo uniformemente variado, que relaciona posição e tempo. S de posição é igual a S0 mais V0 vezes ΔT mais metade do valor da aceleração vezes o ΔT quadrado. Como o T0 é zero, eu poderia tranquilamente substituir aqui o ΔT simplesmente por T. Olha só, na hora que eu mudo de membro, S0 para o primeiro membro fica S menos S0, que é ΔS. Velocidade inicial diz que partiu do repouso, então vale 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Sobrou então metade da aceleração vezes t ao quadrado. Perceba que aqui na tabela ele dá o valor do deslocamento em número de voltas e dá o intervalo de tempo. Tudo que você precisa para resolver essa questão é simplesmente substituir o deslocamento em número de voltas com o correspondente intervalo de tempo. Pegando já o primeiro valor da tabela, quando o número de voltas é igual a 20, eu tenho metade da aceleração vezes o intervalo de tempo, que é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 que está dividindo passa multiplicando, a aceleração vai ser 2 vezes 20, 40.
Como a gente usou o comprimento em voltas, então isso aqui está em voltas por segundo quadrado. Simples assim. Como ele deu uma tabela relacionando comprimento e tempo, bastou que a gente utilizasse a função horária da posição. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo demais.